Muito bem, uma palavra transformadora. Vamos lá ao capítulo 22 de 2 Reis. Capítulo 22 de 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 22. Para falar dessa palavra transformadora, a gente vai à palavra do Senhor e se concentrar na figura de Josias. Em 2 Reis 22, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Gedida, filha de Adaías, ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Gente, a figura de Josias aqui, ela é um modelo para nós, tá? É um modelo também no livro de Reis. Para a gente entender por que ele é tão importante, vamos tentar rememorar alguns fatos aí da história do povo de Deus, remontando lá o livro de Juízes. Aqui no livro de Reis, a monarquia em Israel já está formada, ou melhor dizendo, já está destrambelhada, já está arrebentada. O livro de Juízes, ele termina os capítulos finais e o versículo final de Juízes é o seguinte: não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. A situação de Israel era essa, não tinha controle, a corrupção era geral, deram as costas para Deus, se voltavam para outros deuses. E a situação final no livro de Juízes, o refrão que é cantado no livro de Juízes é esse: não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Havia uma expectativa de que um rei viesse e colocasse Israel na linha, colocasse o povo de Deus na linha. Quando a gente começa a ler o livro de 1 Samuel, a gente vai ver o último juiz e primeiro profeta ali desse contexto, que é Samuel. E ali no capítulo 3 a gente lê: a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias, né? A palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Então parecia que o povo estava num momento agreste mesmo, não tinha a palavra do Senhor, não tinha visões, parecia que o Senhor estava mas tão triste com o seu povo que não queria nem conversar com ele. E aí a esperança era levantar um rei. No livro de 1 Samuel, o povo pede isso a Samuel, pede isso a Deus, mas fala, e aí o Samuel diz assim, aliás, o povo diz a Samuel: escolhe agora um rei que nos lidere à semelhança das outras nações. O povo, em vez de se voltar para o Senhor, queria copiar as outras nações. Na tomada da terra prometida, Israel se deu mal por conta disso. O Senhor Deus deu a vitória, mas aos poucos o povo passou a tomar os mesmos hábitos e costumes, principalmente os religiosos, hábitos e costumes religiosos dos povos cananeus. E a situação foi piorando cada vez mais. Isso em 1 Samuel capítulo 8, o povo pede: escolhe agora, pois, um rei que nos lidere à semelhança das outras nações. E aí Deus diz: vai Samuel, dá mesmo, vai, escolhe um rei, atenda ao povo. Não foi a você que rejeitaram, mas a mim, disse o Senhor a Samuel. E logo em seguida, no verso 8, Deus continua falando: desde que os tirei do Egito, me abandonaram e prestam culto a outros deuses. Você está lembrado da situação, né? O êxodo do Egito. Deus liberta o povo da escravidão do Egito, guia o povo através do deserto até chegar à terra prometida. Ficam vagando 40 anos por causa da rebeldia do próprio povo. Mas enfim, entram na terra prometida. Mas o Senhor diz a Samuel: desde que eu tirei esse povo do Egito, eles me dão as costas. É o que o Senhor Deus disse a Samuel. Mas mesmo assim, deixa Samuel escolher um rei e só diz o seguinte: Samuel, avisa ao povo como é que vai ser o esquema. Eles querem um rei, então vão ter um rei, mas diz para eles como é que vai ser a vida nessa monarquia, o que o rei vai fazer com eles.
E assim Samuel vai descrevendo todo o processo e o que o rei, quais seriam as prerrogativas do rei sobre o povo. O que o povo estava dizendo para Deus? O que o povo estava dizendo para o profeta Samuel? A gente não quer que Deus reine sobre nós. O recado do livro é esse. O recado do livro de Samuel e o recado do livro de Reis é esse. Por causa da infidelidade dos reis, o povo vai se distanciar ainda mais de Deus. E a derrota é total. Instituída a monarquia, primeiro rei vem Saul, depois Davi, Salomão. A partir de Salomão, a divisão dos reinos entre norte e sul. E aí você pensa assim, dividiu, então é para a coisa funcionar melhor, né? Vamos dividir tarefa. Aí tinha um reino no norte e um reino no sul. Aí você pensa, quantos reis no norte que foram legais? Nenhum. 20 reis e nenhum se voltou para o Senhor. Aí tem gente que ainda acha que a Bíblia conta mentira, né? Se a Bíblia fosse um livro de literatura, de conto da carochinha, todo mundo seria bonitinho, perfeitinho, gente. Aí os caras fizeram questão de registrar, olha só a verdade da palavra, mostrando a infidelidade do povo, o próprio povo. Deus preservou a sua palavra, a sua verdade, a única verdade, para que fosse alimento para nós. E não escondeu nada de nós. 20 reis e todo mundo ruim, mas ruim demais. Aí você pensa, no sul, também 20 reis. Aí você pensa, então não deve ter metade. Não, 8 a gente diz mais ou menos, e desses 8, 4 se salvam dando um bom testemunho. E dentre eles o último vai ser Josias. Chegamos aí à figura de Josias. Segundo Reis 22, o texto nos diz, Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Tem um processo de tutoria aí, tá? No próximo final de semana de treinamento a gente vai entender isso. Ele com 8 anos não estava lá correndo no palácio dizendo assim, corta a cabeça desse. Não, esse pode. Vão ler a Bíblia agora. Ele não estava mandando dessa forma. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos. A média dos reinados, a gente poderia colocar assim, entre 20 e 25 anos. Então, 31 anos, ele reinou bastante tempo. O nome da sua mãe era Gedida, filha de Adaías, ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Josias aqui, aliás, a palavra de Deus faz referência a Josias, lembrando de Davi. Vejam, os primeiros 3 reis de Israel, Saul, Davi e depois Salomão. Mas dentre esses, o reinado ainda unido, Davi é a grande referência. Tá? E se a gente fosse comparar Josias, o tanto que Josias fez com Davi, Josias talvez até superasse Davi, porque você, conhecendo um pouquinho da biografia, né, de Davi, sabe que quem veio depois dele, que é Salomão, era filho de um casamento meio brabo, né? Davi faz um esquema para matar o marido de Betseba, né, Urias, e aí depois fica com Betseba. Ela já era casada. Davi olha e fala, que moça bonita, eu quero para mim. Ele era rei, né? Ele achava que podia fazer isso. O homem segundo o coração de Deus, mas Deus não aprovou aquele ato dele. Por conta disso, as consequências são vistas ao longo de toda a dinastia aí dos reinados. Mas ainda assim ele permanece como uma referência porque Deus firmou uma aliança com Davi. Então, quando o texto faz referência a Davi, está nos lembrando o grande detalhe, o maior detalhe de toda essa sequência de acontecimentos, a aliança do Senhor com o seu povo. Então, Davi é trazido aqui nessa história como referência à aliança que Deus fez com Davi. Então, a fidelidade de Deus é que é exaltada ao longo de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Enquanto o povo está aprontando, dando as costas para Deus, Deus permanece fiel à sua aliança e continua abençoando, sendo misericordioso com o seu povo. E esse poder, essa fidelidade, permanece até hoje, de agora e para todo sempre. Queridos,
Nesse capítulo 22 acontece algo tremendo. É descrito para nós algo tremendo. Verso 11. Acompanha comigo. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. O que aconteceu? Josias, ele começa a promover uma reforma do templo. Começa a limpar o templo de tudo quanto era ídolo, de tudo quanto era porcaria que os outros reis tinham colocado lá. O povo deu as costas mesmo para Deus. A corrupção era tamanha que, se você... Quem gosta aí de Game of Thrones? Não levanta a mão não, que eu vou dizer que é pecado. Ou não pode ver não. Brincadeira, é brincadeira. É para acordar vocês. Gente, se você gosta de Game of Thrones e você acha que tinha coisas ali, não posso ver isso não, tem coisa pesada aqui, que cena violenta, então não leia a história de Acabe e Jezebel, não leia Juízes, não leia o livro de Reis, porque você não vai conseguir dormir de noite. Você não vai conseguir dormir de noite. O pessoal curte muito, tem gente que acha assim o máximo, Game of Thrones, é bacana, uma história assim, fora do normal, né? Cara, mas se você for ler a Bíblia, a diferença é que não tem dragão. Quase isso. Pensa numa trama armada, as pessoas um querendo matar o outro. Gente, você quer ação, quer sangue, quer romance, quer sabedoria, quer filosofia, tudo o que você quiser. Todos os seus interesses estão na Bíblia, que é uma história boa, bem montada, mas ainda por si uma história de salvação, da salvação, está na Bíblia. E você que ficou meio triste com o final de Game of Thrones, começa a ler Reis, você vai se animar muito mais, muito mais. E ainda digo mais, você vai ler Reis, depois vai ler Crônicas, você não vai conseguir parar, você vai querer continuar a ler, continuar a ler. Quando você terminar de ler a Bíblia, você vai descobrir assim, não acabou. Ainda tem mais uma temporada lá na eternidade. Todo mundo vai ficar na expectativa, ninguém vai ter, não gostei desse último capítulo. Com certeza é garantida a satisfação. Só que você tem que ir para lá. Se descer, filho, se descer aí eu não posso dizer nada. Josias promoveu uma reforma em Israel. Então ele queria limpar todo o povo de todas aquelas influências pagãs. E ele faz uma reforma no templo. Aqui nesse capítulo 22, ele pede ao sacerdote Ilquias, pede aos outros, juntem os recursos, tragam a casa do Senhor para a gente promover uma reforma. E aí no meio dessa reforma, o que eles descobrem? O livro da lei. Tem um livro aqui, o que é isso aqui? Começam a ler. Ilquias fica espantado com aquilo, leva para o rei. Quando o rei Josias começa a ler o livro, que provavelmente era um rolo, e aí fala o livro da lei, não se tem certeza de qual o livro que era, mas quase que com toda certeza que tinha ali um pedaço de Deuteronômio, tinha Deuteronômio, talvez não o Pentateuco inteiro, não é? Mas o livro da lei. E ele lê essa palavra do Senhor. Imediatamente o que ele faz? Rasga as vestes. Verso 12. E deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Palavra pesada. Quando Josias tem consciência, ele toma consciência do padrão que Deus estabeleceu ao seu povo e a prática que o povo tinha assumido, ele percebeu que havia um abismo enorme entre essas duas coisas. E ele imediatamente rasga as suas vestes em sinal de desespero, espanto e reconhecendo que, olha, o Deus Santo
definiu um caminho para nós e deu a sua palavra, indicou esse caminho na sua palavra, e o povo se afastou do Senhor. Mas o afastamento era tão grande, gente, que se você vai lá na história de Acabe e Jezebel, que você vai ficar espantado. Mas um outro rei, Manassés, ele foi tão ruim, colocou tudo quanto era poste ídolo e outros ídolos dentro do templo e ainda construiu altares de sacrifício e sacrificou o seu próprio filho, queimou seu próprio filho a Moloque. Pode imaginar uma coisa dessa, gente? Povo de Deus, que Deus libertou do Egito, fez milagre para o povo dia e noite, dia e noite. O povo era alimentado milagrosamente. Esse povo não ouviu falar de histórias, de milagres. Esse povo viveu esses milagres. Está na terra prometida. E eles chegam a tal ponto, descem a tal ponto na corrupção moral e espiritual, que sacrificam até as suas crianças a outros deuses. Você pode imaginar que tipo de coisa é essa? Quando você estiver se sentindo muito mal, estiver deprimido, fala assim, caramba, eu não presto. Mas se você achar que você está exagerando nessa autocomiseração aí, não presto. Lê essas histórias aqui. Lê sobre os reis de Israel, lá do Reino do Norte. Lê lá a história de Acabe, de Manassés. Você vai ler e vai falar assim, rapaz, eu sou um anjinho perto desses caras. Porque comparados com eles, gente, de fato, mas é claro que comparados com Jesus é outro padrão. É outro padrão. Quando Josias lê o padrão que Deus estabeleceu para o seu povo, ele fica desesperado. Quando ele tem contato com a palavra repercute nele. O texto já diz que ele era um rei bacana, comparado a Davi. Mas quando ele tem o contato com a palavra, aí a palavra tem um impacto tão forte nele que o transforma. Esse foi um dos aspectos destacados pelo Filipinho no domingo. A palavra tem esse poder de transformar. A palavra transforma a mente. Nesse primeiro momento aqui, texto mesmo da palavra de Deus disse que Josias era legal, era bacana, um rei bom. Mas quando Josias tem noção, pela palavra de Deus, tem um impacto na sua mente, ele percebe que o padrão é muito mais profundo, e ele vê, poxa, miserável homem que sou, ele rasga as vestes percebendo o próprio pecado ali. A palavra transforma a mente, transforma a nossa visão que nós temos do mundo e de nós mesmos. Ela é tão forte que até mesmo nos nossos dias a gente pode colher testemunhos bonitos desse tipo. James Tour, por exemplo, um judeu, um cientista proeminente do nosso tempo. James Tour, tem o testemunho dele no YouTube. Ele vai para a faculdade, era um judeu de formação mesmo, religioso. E aí vai para a faculdade e começa a ouvir aquelas coisas dos crentes, né? Que é pecador. Ele falou, que pecador? Eu sou um cara bom, não mato ninguém, não faço nada, não faço mal para ninguém. Quem não tem experiência com Jesus Cristo tem esse raciocínio, né? Tem a mente deturpada desse modo. Não, eu sou bonzinho. E tem crente que se lê a vida lá de Manassés, Acabe, vai achar, caramba, eu sou muito bom. Que nada. Aí James Tour começa a ler os evangelhos. Quando ele lê o Sermão da Montanha, e aí Jesus vai falar sobre adultério, ele diz que a palavra de Deus teve um impacto tão forte nele, que aí ele acorda, uma coisa tão óbvia, né? Ele percebe que aquelas revistas, a pornografia, as coisas que ele fazia, puxa, tudo aquilo era pecado. Então, de fato, ele era um pecador. E aí ele ora, entrega a sua vida a Jesus, ele sente uma presença, quando ele ora, ele sente uma presença real, a presença de Jesus Cristo. No quarto dele, ele ora e entrega a sua vida a Jesus. Ele se converte a Jesus Cristo.
A palavra tem esse poder transformador. A palavra. E olha, desde já você tem que ter na sua mente o seguinte, no seu coração ainda mais. Quando a gente está falando de palavra de Deus, você tem que ter a consciência de que a palavra de Deus encarnada vive em nós. É Jesus Cristo. Então a gente não está falando de um mero discurso, uma literatura que você lê e aí te agrada ou não agrada. A gente está falando do poder do Senhor na sua palavra. Primeira coisa que salta aos nossos olhos aqui no testemunho de Josias é isso. A palavra do Senhor transforma a mente e promove o arrependimento. Lá em 2 Reis, capítulo 23, o capítulo seguinte, a gente vai ver a palavra impactando não apenas Josias agora. Ela impactou ele de maneira tão forte que ele falou, tem que passar esse impacto, tem que passar esse poder para o povo também. E aí no capítulo 23, diz assim, então o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes, para todos o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, seus preceitos e seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Josias lê a palavra de Deus para todo o povo, ele firma uma aliança com Deus e o povo o segue. A palavra transforma o coração. A palavra transforma o coração. E de todo o coração, e de toda a alma, e de todas as suas forças, o povo se volta para o Senhor. A partir da leitura da palavra de Deus. Somente a leitura. Josias não fez uma exposição, Josias não falou do contexto histórico, Josias não falou da estrutura do livro, ele leu o livro. Leu o livro da aliança, leu o livro da lei para o povo. O texto diz dos mais simples aos mais importantes. Em outras traduções, do menor ao maior. O povo inteiro estava ali, reunido, ouvindo a palavra de Deus. E ela transformou o coração deles. Eu sei que se a gente olhar para o nosso mundo, a gente pensa assim, caramba, não tem jeito. Tem que matar todo mundo. Mata todo mundo. Humanamente falando, né? Às vezes a gente pensa esse tipo de coisa. Não estou falando no momento corriqueiro, caiu meu sorvete, morre todo mundo. Não é isso. A gente está falando das maldades, das mazelas. Não precisa ter Moloque. Hoje tem gente que mata criança sem dedicar a qualquer Deus. Mata. Violenta as pessoas, às vezes por prazer. A gente vive num mundo caído, um mundo mau. As pessoas são más. Vai dizer que é bonitinho, bonzinho. Não existe ninguém bonitinho, bonzinho. Só Jesus. Essa é a realidade da palavra de Deus. Vejam um povo todo bem cuidado e deu as costas para o seu Senhor. Mas a palavra de Deus eterna, apenas lida, já transformou o coração deles. Porque a palavra de Deus é viva. Ela é viva. Ela não é uma filosofia qualquer. Ela não é um livro de literatura qualquer. É o poder de Deus vivo. A palavra transforma o coração. E aí todo o povo respondeu. Todo o povo aderiu à aliança. Aquele arrependimento que já estava no coração de Josias, provavelmente estava também no coração de cada um do povo aí reunido.
Logo em seguida, Josias continua a sua reforma, não apenas reforma física do templo, mas uma reforma religiosa. E a sua reforma, ela vai atingir também o reino do norte. Ele vai fazendo a limpa, destrói os altares, os postes ídolos. No capítulo 23, aí no verso 7, ele demoliu as casas dos prostitutos sagrados. Olha que coisa fofa, prostituto sagrado. Você pode imaginar um troço desse no meio do povo de Israel? Uma casa só para abrigar os prostitutos sagrados? Para fazer rituais religiosos envolvendo sexo. Você pode imaginar um troço sujo desse? Não imagina não, pelo amor de Deus. Ô troço ruim. No verso 10, diz que ele também acabou com os altares de sacrifícios de crianças. No verso 24, vai dizer que ele também eliminou os necromantes e adivinhos. Na sua tradução deve estar assim, médiuns e espíritas, que é como está na NVI, tá? Só quero fazer uma ressalva, porque para quem não é cristão e não conhece o texto bíblico, vai achar que isso aqui é um texto preconceituoso, tá? Fundamentalista, e aí vai ter gente querendo ir lá, vai matar gente de outra religião. Não é isso, tá? Não é isso. Ele está falando dos necromantes, os caras que faziam adivinhação mexendo em cadáveres, está falando dos adivinhos, que supostamente se envolviam com espíritos de mortos, e a gente sabe que isso é execrável, é proibido pelo Senhor, e as pessoas faziam contatos com demônios para fazer essas adivinhações. Então eram práticas que não só deterioravam a moral do povo, mas acabavam com o seu espírito. Isso gerava a condenação eterna para aquele povo, como tem gerado continuamente a condenação eterna para as pessoas que permanecem escravas dessas práticas. Só a palavra de Deus para transformar isso aqui. E aí a gente vai perceber que na reforma de Josias, a palavra de Deus transforma também a ordem social. A reforma religiosa, a reforma no templo, ela se transforma também numa grande reforma social. Então eu não preciso de qualquer ideólogo ou teórico contemporâneo para me dizer a extensão do poder de Deus, porque a palavra de Deus pregada, ela tem esse efeito já. Só que tem que ter quem pregue. Você tem que se envolver nisso. Você tem que abrir a boca e falar. Você tem que abrir os olhos e ler a palavra. E está aí a nossa aplicação. A palavra de Deus transforma a mente, a palavra de Deus transforma o coração, a palavra de Deus transforma a ordem social. E a gente já falou, a palavra de Deus é Jesus Cristo encarnado, vivo em nós. Se você quiser um exemplo dessa transformação social, vá ao YouTube e veja lá o documentário do João Moreira Salles chamado Santa Cruz. Ele pretendia, ao que eu me lembro, ele pretendia fazer um documentário sobre baile funk, lá no bairro de Santa Cruz. Terras longínquas do Rio de Janeiro, tá? É bem distante daqui. Quando ele chega lá, cadê o baile? Não tem baile. Tem o que aqui? Tem igreja evangélica. E ele acompanha o processo de plantação de uma igreja pentecostal naquele lugar. O que aconteceu naquele lugar? O marido que antes bebia e batia na mulher, parou de beber, parou de bater. Agora ele é convertido, está na igreja, não bebe mais, está trabalhando, a família está feliz. A outra moça que tinha uma vendinha, falou, antes tinha aquele negócio lá, vendia bebida e tal, hoje não vendo mais nada, só bolo e refrigerante. Ela falou, vendo até mais, estava vendendo até mais, que crente, né? O pessoal diz, adora comer. Muito festeiro, toda hora, festa, bolo, refrigerante. Tem o testemunho de uma outra pessoa dizendo que até os terrenos passaram a valer mais, porque caiu a criminalidade. A ordem social daquele lugar foi transformada por causa da presença de Deus, por causa da presença da palavra do Senhor, pregada naquele lugar. Portanto, uma única aplicação bem simples para nós. A imitação de Josias, a imitação do povo de Israel nesse contexto. Consagre-se ao Senhor. No verso 25...
Verso 25 desse capítulo 23 de 2 Reis diz: nem antes, nem depois de Josias houve um rei como ele. Vocês estão lembrados que o texto faz referência a Davi, mas olha o que o texto nos diz agora sobre Josias. Nem antes, nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Volte-se para o Senhor, consagre-se ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Como? De maneira muito simples. Ame a palavra. Medite na palavra de dia e de noite. Não tem problema você fazer maratona de temporada da série que for. Se for uma série que o conselho da igreja fala para você não ver, você não veja. Tá? Não tem problema você fazer a maratona, mas faça uma maratona da palavra antes. Se você estiver cumprindo com essa sua obrigação, se alimentando da palavra, as outras coisas, elas não vão te afetar de maneira tão negativa, mas se você estiver sem conhecer a palavra, você vai estar vulnerável. Ame a palavra, então medite na palavra. Ame a sua igreja, ore pela sua igreja. Ame seus irmãos, ore pelos seus irmãos. Ame o seu país, ore pelo seu país. A palavra nos transformou de escravos do pecado para amigos de Deus, para filhos de Deus, por meio do sangue de Cristo. Então, deixe que a palavra faça o seu trabalho, mas consagre-se ao Senhor. Obedeça a palavra e ame a palavra. Amém? Vamos orar. Bendito Deus, muito obrigado pela tua palavra. Ela é rica, eficaz, toda poderosa, Pai, para nos transformar. Então nós te pedimos, Pai, nos dê forças para largar aquilo que tem sido para nós empecilho, obstáculo, para que a gente esteja completamente com o nosso coração, nossa alma voltada para a palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que a palavra viva, a palavra encarnada do Senhor, o Verbo eterno, nós oramos no nome dele, te pedindo todas essas coisas, Pai. Amém.